Oi, pessoal! O vídeo de hoje é sobre 6 personagens que provavelmente são autistas das novelas brasileiras. E nós temos aqui 3 pessoas autistas apresentando esse canal Mundo Autista e 3, por um acaso, noveleiros. E quando a gente fala noveleiro, a gente já fala noveleiro com hiperfoco. Todos nós, em algum momento da nossa vida, eu, Selma, Ramon, a gente teve um hiperfoco em novelas e depois foi, claro, se modificando para filmes, séries, mas a gente tem uma relação muito afetuosa com esse tipo de produção artística de entretenimento audiovisual. Quando Sofia estava nascendo, né, em 97, eu estava lá assistindo novelas, tanto na sessão da tarde, né, afinal, eu estudava, mas tinha um tempinho para isso, e também à noite com os meus pais. Inclusive, era muito comum naquela época as crianças assistirem novelas das 8, né, que hoje em dia é novela das 9, junto com os pais, o que eu acho não tão recomendável assim devido ao conteúdo. Mas era anos 90, era feito vista grossa para tudo, a gente via até a banheira do Gugu, né, em pleno domingo à tarde, então por que não ver a novela à noite com um casal e o outro aí tendo umas cenas um pouco mais apimentadas, não é, Selma? É isso aí. Como jovem um pouco mais experiente que esses dois jovens, eu digo para vocês que o tema novela sempre me chamou a atenção, porque quando eu era criança, eu assistia ao Irmãos Coragem, primeira versão, Mulheres de Areia, primeira versão, na televisão preto e branco ainda, e já me chamava a atenção. Pode rir, porque isso é experiência e bagagem, tá? Então, eu comecei ainda criança, a pensar, poxa, as novelas são muito dramáticas, e quem fazia mais sucesso como escritora de novela era a Janete Claire, que exatamente colocava esses personagens. Então, o que não me agradava? A mocinha sofria a novela toda, e a novela geralmente era muito grande, o vilão era vilão com força, a novela toda, então você sofria a novela toda, muitos capítulos, até o último capítulo, que ou a pessoa enlouquecia, ou a pessoa morria, e isso era considerado um castigo para elas. Poxa, gente, morte nesse caso para um vilão que te atormentou por 210 capítulos, não era nada. É interessante você falar isso, que o mocinho era mocinho demais, o vilão era vilão demais, porque era uma coisa tipo assim, era ou preto ou branco. É dicotômico. Era binário, era bem binário isso. A gente não tinha um padrão cinza naquilo ali. Eu acho que a gente só foi ter um padrão cinza, você não vai lembrar dessa novela, sua mãe vai lembrar. Você lembra daquela novela A Favorita? Não. A gente tinha... Foi antes disso. Não. Que é exatamente o que eu ia falar em seguida. Então eu vinha nessa luta e labuta, quando finalmente chega ao ar uma novela que mudou e fez história. Foi uma quebra nessa linha do tempo, que foi Vale Tudo. Quem matou Odete Roitman? Por quê? A Odete Roitman era vilã, muito má, mas que ela argumentava, então ela tinha uma construção dessa maldade, você entendia. Eu quero ser rica mesmo, eu não gosto desse paizinho de M, e eu quero a pessoa que não tem, né, esse glamour do rico, não merece. Só que aí começou uma coisa que eu amava. Ela fazia uma maldade com a Raquel, aí essa maldade fazia sofrer por uns 3, 4 capítulos ou uma semana, aí a Raquel vinha e destruía a maldade. Aí era assim, era a vilã tentando fazer maldades e sendo destruída nessa maldade. E no pano de fundo, uma maldade maior que perdia foco porque tinha vários outros acidentes. Então o que acontece? Você realmente vivenciava algo mais próximo da nossa realidade, que eram momentos felizes e momentos não tão felizes na novela. Aí amei. Depois disso, então, eles passaram a fazer o que eles chamam de personagem complexo, que é o personagem redondo. A dramaturgia evoluiu muito e teve um papel muito grande do saudoso Gilberto Braga, autor de Vale Tudo. E tanto que A Favorita é exatamente assim, mas A Favorita ainda mexeu mais com a gente, eu não sei se isso te tocou também, porque ela quebra logo de início e nos mostra o tanto que a gente julga. Porque quem era vilã era claramente, pra gente, uma mocinha, mas não era, na verdade isso não era certo no começo da novela, mas a gente imaginava, quem a gente imaginaria a vilã, na verdade, era a mocinha. E vamos dar nome aos bois, né? A gente pensava que a Flora era mocinha, mas a Flora não era. Qual que era o nome da irmã dela? Eu me esqueço. Donatella.
Eu tô com Não, a novela. Donatella, não, a Donatella fazia parte da dupla sertaneja, aquelas, que O- beijinho doce que Isso. ele tem. Era irmã dela. Trem. Era Donatella, não era? Era a Donatella. Era irmã da Não era Flora, irmã, não, ela tinha A inveja Cláudia dela. Raia. Elas foram criadas Criadas juntas. juntas, isso, como se fossem irmãs. Eu- E aí Exatamente. obedecia o padrão. Uhum. A pretensa mocinha era loirinha, dos olhos azuis, fofinha, cabelinho. E a outra Patrícia interpretada Pilar. pela Cláudia Raia, né? Ela é aquele mulherão Isso. alto. Com a voz mais imponente e tal, e parecia ser a vilã, né? Que tava até com a criança, né? Que era da outra, numa coisa assim. Eu não sei tinha? que esse povo entregou muito essa novela. Tanto a Filha, Cláudia criando quanto a uma filha. Patrícia, João Manuel Carneiro, que é o autor da Foi. novela. E que eu me lembro muito de uma garotinha que hoje já é uma mocinha, que é a Estefânia, que falava assim, vamos assistir a Favorita. Favorito. Eu lembro disso. Ai, eu Bons adorava. tempos. Bons tempos. Bom, aí veio, Ramon, nessa grande sacada. Aí vários autores surgiram, já não era mais uma Janete Claire ou um Dias Gomes que entrava com alguma coisa também mais apimentada aí, né? Aí veio essa fase, e depois dessa fase, infelizmente, por quê? Exatamente porque eles pesaram a mão. Aí você já tinha um perfil de sociedade diferente. Uma pessoa que não dava conta de ficar na frente de televisão vendo capítulos e mais capítulos, interrompidos por muita publicidade, e que a gente queria ou poderia assistir em determinados momentos, e isso a TV aberta não nos dava. Acabando que eles queriam também repetir determinada fórmula que já carecia de alguma renovação. Mas, E aí, assim, por isso, Famosa receitinha de bolo. sim, mas exatamente. por isso que eu tô super empolgada que um conhecido nosso, o Rafael Monte, que foi a Pelotas, a gente esteve no evento com ele, maravilhoso. Beijo, Rafael Beijo, Monte. Rafa. 34 anos e um escritor com muita bagagem, um cara que a gente tem gosto de parar e ouvir. E tudo que ele toca vira ouro, ele é impressionante. Ele vai lançar agora, está lançando agora na Max, o Beleza Fatal, que eu já tô doida pra maratonar. Camila Pitanga, Giovanna Antonelli, e tem uma personagem chamada Sofia, que ele me contou. que é da Camila Queiroz. Camila Queiroz faz a Sofia, que é a protagonista desta novela. Janeiro. Tá imperdível. Aí eu vou voltar a seguir. Eu também, eu vou assistir tudo. Eu tô amando Rafael Montes. Porque ou eu vou para novelas menores e com uma trama mais atual, ou eu vou até o Ramon regalou os olhos. Selma, você assiste dorama? Gente, tem uma cartela, um cardápio imenso, evidentemente que nem todos, mas eu assisto sim, é muito bacana, tem uma pegada em vários deles, que é um hiperfoco que eu nunca abandonei, que é amar suspense, ou amar o policial que é investigativo, logo tem o suspense. Então, assim, eu amo e tem isso. Se eu tô afim, eu maratono, e daí? Sofia não tem nada com isso, porque ela fica pegando no meu pé. Eu assisto tudo, mas eu não maratono. Tenho mais dificuldade de assistir tanta coisa de uma vez. O meu hiperfoco é mais paulatino. É muito engraçado essa mudança, né? Hoje você mudou mais, o dorama tá te chamando a atenção, e eu saí das novelas, não consigo muito assistir novelas hoje, talvez novelas mexicanas, eu adoro aquela da Paola, a usurpadora Paola Paulina, eu gosto gente, muito daquela aquilo? novela. Aquela novela se passar 1000 anos, Não, 1000 a anos. Feia é mais bela, Rubi, que é a mocinha. Não, essa aí nem tanto não. Vamos Amo vamos pegar as novelas da Thalia, né? Da cantora, que é também cantora. Maria do Bairro. Maria Mercedes. São novelas que chamam muita atenção. Só que aí hoje, por exemplo, eu já migrei para séries, né? Desde as séries um pouquinho mais antigas, igual Sobrenatural, né? Supernatural, as séries mais novas hoje, exatamente. Uma, inclusive, que eu recomendo, a gente estava comentando muito sobre ela antes. Qual que é? Nacional, Bom Dia, Verônica. Sim, que é do Rafael Montes também. E é do Rafael Montes. E Pretty Little Lies é a minha série favorita. Ai, amo também. Então, vamos pro vídeo. Roda a vinheta. Quando coloca hiperfoco. Em 93, uma novela que chamou muita atenção foi a regravação, né, o remake de Mulheres de Areia. Nós tínhamos lá o ator Marcos Frota, brilhantemente interpretando, né, o Tonho da Lua. O Tonho da Lua tem características de autista. O hiperfoco, né, muito comum do autista, o hiperfoco dele era o quê?
em, né, como artesão, fazer aquelas esculturas lá no meio da areia, né? As pessoas falando as coisas perto dele e ele ficava ali focado, nada desviava a atenção dele. Na comunicação também notava-se que o Tonho da Lua tinha dificuldade de comunicar, de expressar, ele também tinha dificuldade de fala, né? Ele era um autista verbal, né? Se ele for uma pessoa autista, obviamente está falando aqui de características, né, que pode ser ou não ser. Ele tinha dificuldades no caso de conversar, né? A forma dele de falar, igual eu gosto da Rutinha, né? Ele falava muitas vezes sobre isso, né? Por causa das irmãs, a boazinha Ruth e a má, né, Raquel. Então ele não gostava da Raquel, porque a Raquel era má com ele, gostava da. A Raquel era má com todo Rutinha. mundo, da Rutinha, né? Então ele tinha essa dificuldade de se comunicar com outras pessoas que não davam espaço para ele se expressar do jeito dele. A Ruth abria isso, e os demais personagens, a maioria não abria tanto espaço e inclusive o maltratava, né? Inclusive eu lembro de uma cena que ela foi muito traumática para mim, né? Até mesmo porque as pessoas têm preconceito, eu acredito que ele seja um autista de nível 2 ou 3, talvez 3, pelo tipo de Não, o comportamento. Tonho, 2, moderado. 2, moderado, né, ainda. Sim. Então, e uma cena que me chocou na infância, e ela fica na minha cabeça até hoje, é quando eles queimam a retina dele com a lente em pleno sol, entendeu? Aquilo ali, no caso, imagina a dor, como que foi aquilo ali e tal. Depois ele continuou ainda fazendo a arte dele, que ele fazia ali na praia, né? Os castelos, né, as mulheres de areia também, etc. E não parou com isso, nada o interrompeu. Então é interessante que a gente pode citar aí tanto as características de autismo, como também por conta do comportamento da pessoa também, né, também teve várias, não foi tão simples, né, não foi apenas o preconceito, teve várias outras nuances que levaram a pessoa que fez aquilo, né, que mandou fazer aquilo com ele, fazer, mas eu quero colocar um pouquinho como ingrediente disso daí o preconceito. Vai, Selma? Pois é, e nessa novela, eu me lembro, porque quando você perguntou, eu falei logo o moderado, por quê? A gente é muito cobrado na comunidade, de que na comunidade autista, de que é como se o nível 1 fosse o único detentor de uma inteligência privilegiada, e que o 3 seria necessariamente com um déficit intelectual, e que o moderado teria ou déficit intelectual ou não seria inteligente. E o Tonho da Lua, ele era inteligente. Muito. Ele percebia as coisas. No que ele colocava foco, ou como dizia minha avó, no que ele botava reparo, ele percebia, ele era um dos únicos que percebia o lado ruim da Raquel. Não adiantava enganá-lo. Embora ele tivesse um coração completamente doce, que já aí vem a característica autística dessa ingenuidade, desse coração doce, e com o hiperfoco dele, e para Rutinha tudo. Aí a que fazia a empregada da casa, que se apaixonou pelo seu Tonho, o seu Tonho, que era uma maior gracinha, ele tacava real. Então, assim, como é que um cara podia ser tão carinhoso com a Rutinha e não, Zefa, Josefa, não sei como é que era o nome dela, você é magra, que é feia, que não sei o que lá, como assim? Mas, infelizmente, né, também é parte dessa autenticidade do autista. Mas, você falou 93, né? Em 97 também a gente teve um personagem em que as pessoas se questionaram se seria ou não. Que era, ele está agora na bola da vez, que é o nosso queridíssimo Selton Mello. De Ainda Estou Aqui, filme maravilhoso também, uma Fernanda Torres premiadíssima. Que a gente recomenda, embora umas apresentadoras argentinas tenham feito graça e falado do cabelo dela, que não tem nem pose para ir lá, pausa o cabelo, aquela coisa toda, e o Le Monde, por exemplo, da França, tenha dito que ela está monocórdica. Então, eu penso, né, Sofia, que eles não entenderam nada da performance dela, porque... Nossa, aquela construção da atuação dela é magnífica. É uma personagem contida que não pode expressar emoções, por isso que eles consideram ela monocórdia, mas que cada linha do rosto dela tem uma expressão que é o que ela tem que esconder dos filhos, e um papel totalmente diferente da Fernanda Torres. E do Exército também, é maravilhoso. Porque vocês imaginam, a Eunice Paiva, na realidade... Olha como é que a gente vai, né? Gente, a Eunice... eu tô vendo aqui com hiperfoco em filmes estéticos, é o que tá valendo. Mas vamos continuar falando, é um filme interessante, né? E a gente tá torcendo aqui para que ganhe o Oscar. É isso aí. Eles ainda estão falando, gente, sobre o Ainda Estou Aqui. Depois ela vai voltar a falar de novelas.
A Eunice Paiva, no livro, você percebe que tinha uma personalidade contida, muito também em função de 5 filhos, e que ela muda o status financeiro, que ela muda, a vida dela virou de cabeça para baixo. Então, ver uma atriz que você sabe que estão todas as emoções borbulhando lá dentro, e que ela tem que, de repente, falar assim, não, nada, filha, tá tudo bem. Mas não é um nada, filho, tá tudo bem, de aquela pessoa que tá hello. Não, você percebe o exercício de contenção de emoção que ela faz aí. Aqui, arrepiada. É lindo, lindo, lindo. Mas voltando, porque o Selton Mello faz o Rubens Paiva, numa atuação brilhante também, que ele pegou a essência do personagem. Em qual novela mesmo, Selma? Esse Não, ainda estou aqui. Esse ainda estou sim. aqui. Esse cara que é bom demais também, em 97, fez o papel do Emanuel, que era o filho do Zé Maier, e que todo mundo considerava que ele era, do jeito que ele era, assim, era um rapaz lindo, né? Mas meio infantilizado, com os trejeitos também meio complicado, porque a mãe dele havia morrido e ele teria ficado traumatizado também. Mas o que acontece é que ele já teria, sim, muitas características dentro do transtorno do espectro do autismo. Isso foi em 97, e em 94 tinha entrado no DSM, então, recentemente, a síndrome de Asperger. Então, assim, estava tudo muito recente, incipiente, daí a pessoa também não rotulava esse autista, aquilo, mas já tinha o interesse de mostrar que havia, sim, pessoas diferentes. Era a novela... A Indomada. Indomada. De qual autor? E agora? Da Indomada. Editor, coloca aí pra gente. Será que é Benedito Rui Editor, Barbosa? Porque é a cara do Benedito Rui Barbosa. O editor, coloca aí pra gente aí embaixo, tá bom? Eu estava nascendo. Eu ia consultar, mas tudo bem. Tá legal. Então, 97. A próxima que a gente reparou foi? A gente vai falar de Torre de Babel, onde tem um personagem muito marcante também, que é o Jamanta. Eu gosto até de brincar. Jamanta sabe. Não, Jamanta eu gosta. Jamanta, que ele voltou em Belíssima em 2005 também. É um personagem tão popular que ele retornou. Foi marcante. Quem não lembra? Cacá Carvalho. Nossa, uma situação muito boa. Excelente. Então, eu gosto muito de... A primeira lembrança que me vem do Jamanta, além da novela, é a brincadeira do Cacete Planeta, né? Que existia na época. Não morreu, o Jamanta não morreu, porque a Torre de Babel, o shopping, né? A Torre de Babel, ele foi explodido. E o Jamanta, né? Ele foi explodido porque é pra matar um tanto de personagem que não estava dando audiência. Exatamente. Aconteceu isso com o shopping, depois continuou, né? E o Jamanta não morreu ali no shopping, então a explosão do shopping aconteceu. Mas voltando às características do Jamanta, né, durante lá. Nós temos a ecolalia, não é, Sofia? Que é a repetição. A ecolalia, a repetição pode ser funcional, mas geralmente não é, de frases, de palavras que a pessoa ouviu em algum lugar, seja filme, seja do próprio convívio social. Ela é repetida pela pessoa autista. Eu tinha muito isso quando eu era criança. Tipo, minha mãe vai lembrar uma vez, eu cheguei, a gente já contou isso no canal há milhões de anos, mas assim, eu cheguei para minha avó, na frente do meu pai e da minha mãe, a sogra da minha mãe, na época, saudosa, vovó Zélia, e falei assim, para minha mãe, você nos enganou esses anos todos. Minha sogra, minha avó contou pro meu pai. Chamou o pai da Sofia do cantão. Criança não mente, então a Selma aprontou alguma coisa. Só que, na verdade, o que acontecia? Eu tinha ouvido essa fala em A Pequena Sereia 2, minha mãe companheira de Hiperfox também, ela mostrou para o meu pai e tudo se resolveu tranquilamente. E você sabe que eu tô com uma ecolalia agora? Assim, que eu não sei quanto que eu vou largar, mas de vez em quando, hoje eu já falei, vocês notaram. Eu tenho uma também. Tá acontecendo alguma coisa, e na versão de desenho de A Cinderela, eu acho assim, um máximo. Oh, que horror! Você tá falando isso toda hora mesmo. Oh, que horror! E eu Isso é verdade. Eu vi isso a hoje. idade da minha avó toda hora, mas esse ela não gosta, tem que parar. Qual que é, Sofia? De repetir a idade da minha avó. É o que eu quero falar aqui, né? Minha avó tem X anos. Ah, pode falar, mas... 83. Ô, gente, mas a Sofia fica atrás da minha mãe. Olá, vovó!
Vovó tem 83 anos. Oi, vovó, bom dia, vovó. Vovó tem 83 anos. Ô, gente, enche o saco, né? É uma gracinha. Então, outra coisa que o Jamanta tinha também, até interessante a gente falar, até exemplos nossos também, as estereotipias, né? Sim. O Jamanta ficava o tempo todo fazendo movimentos bruscos e rápidos com as mãos. Eu e tudo tenho mais. Uma que mexendo no meu cabelo. É muito comum. Sofia tem a estereotipia, a gente vê crianças com Balançando a mão, vários eu tinha- justos balançando eu tinha a mão, assim e assim. as pernas inquietas também às vezes, os dedinhos também. Então o Jamanta tinha mais essa característica de estereotipia. E além disso também a dificuldade de comunicação. Não é? Eu não gosto hoje de ficar colocando, por exemplo, este é nível 1, nível 2, nível 3, né? Mas o Jamanta também era um personagem muito inteligente. A gente, igual a Selma falou agora há pouco, a gente falou sobre o Tonho da Lu. Eu não acredito que ele seria nível 3 também não, né, Selma? Não. O nível 3 é um nível que visualmente a gente nota muito mais comprometimento. Embora Isso. muitas pessoas achem que necessariamente vai haver déficit intelectual. Não, Exatamente. a gente sabe que Nível 3 não tem a ver com déficit intelectual. Pode tem a ver com ter. dificuldade de Pode autonomia. ter. Pode ter deficiência intelectual no sentido assim, uma pessoa com mais deficiência intelectual vai ter mais dificuldade de autonomia. Então, é mais comum que a deficiência intelectual aconteça no nível 3. Porém, tem a ver com essa dificuldade de autonomia. Então, pode ser uma pessoa que não é oralizada, que tem movimentos repetitivos muito fortes, mas que tem até superdotação. A gente sabe de alguns casos disso. O Fantástico mostrou um cara que sobrevoava Nova York e depois desenhava o mapa todo de Nova York, autista de nível 3. O que eu nem gosto muito de falar nisso, porque me dá um sufoco, é que como o código, né, gente, a questão está na comunicação, então como se ele detivesse um código que os típicos não entenderiam esse código, assim como ele não entende o código dos típicos. Então você já imagina uma pessoa que que sabe, que ou está gostando ou não está gostando de algumas coisas dentro dela, mas não consegue se comunicar? Olha, isso deu ideia para um outro vídeo, hein? A gente falar sobre essa rotulagem, o quão negativa ela pode ser. Rotular como tipo 1, 2 e 3, como pode ser, inclusive, isso para a vida social, para a vida laboral também. Olha, eu acho que vem tema para um próximo vídeo aí, gente. Fica ligadinho aqui no canal, Com viu? certeza, mas agora vamos dar um salto no tempo, 2012. 2012, Amor, Eterno Amor. Aí a gente percebe a presença de uma criança interpretada pela Clara Castanho na novela Amor, Eterno Amor. E a Clara é uma menina muito sensível, a Clara é uma menina muito inteligente e ali no enredo da novela ela era também clarividente. Então, essas características se aproximam de fato do autismo no feminino do nível de suporte 1. E é interessante porque isso foi em 2012, mas em 2013 a gente teve o primeiro, é considerado cientificamente até nos documentos, nos estudos, o primeiro caso de uma personagem que foi rotulada não, mas definida como autista explicitamente na divulgação da novela, que foi a Linda, a Bruna Lins Maia, em Amor à Vida. Eu assisti a essa novela e eu me lembro que houve muita controvérsia em torno da construção da personagem pelo Valcir Carrasco, que é um autor que eu amo tanto pelas novelas, Alma Gêmea, quem não ama, aquele livro dele, Vida de Droga, maravilhoso autor. Mas que nessa... E que a comunidade, principalmente os pais de autistas, ficaram irritadíssimos. Sim, isso que eu ia falar. Ele incomodou um pouco nessa representação, porque a personagem, embora ela fosse um nível mais elevado do autismo, talvez até com traços que evidenciassem uma deficiência intelectual de fato, além do autismo, as intervenções foram conduzidas de uma tal maneira que ela desenvolveu a sexualidade, que ok, tá, em qualquer faixa do espectro, não tem a ver, mas ela desenvolveu uma autonomia muito por causa dessa questão do relacionamento. Então ficou parecendo, tipo assim, a mãe barrava ela e ela precisava disso, que reforçou teorias lá de trás que a gente sabe que não são verdade. Então esse foi um ponto da crítica, mas foi interessante que eu trouxe mais visibilidade ao tema. E em 2017... Não, só um minutinho, que eu me lembrei. Também teve o caso de ela se apaixonar por aquele advogado e vice-versa, e eles ficarem chateados porque seria abuso de incapaz. Sim, se ela tivesse uma deficiência mais elevada, poderia ser considerado, se ela fosse considerada legalmente incapaz,
poderia ser considerado, então, um abuso. E isso não ficou claro na novela, ela misturou uma faixa tão ampla do espectro que acabou ficando inverossímil. Essa foi a crítica à personagem, embora eu ame tanto o conjunto da obra do Walter Carrasco, Verdade Secreta e Performance, gente. Mas, enfim, em 2017 a gente teve, então, a Benê, que, pelo contrário, foi uma personagem muito bem construída, que muita A gente... minha preferida. Também, porque muita gente falou assim, a Clara também não sabe, mas assim, muita gente falou que ela, nossa, essa menina não parece autista, ela é funcional demais, mas é autismo nível 1 numa mulher. Ela tem dificuldades da comunicação, às vezes é muito literal. E uma cena que me marcou muito foi quando ela chegou pro Guto, que era o par romântico dela em Malhação, depois teve as Five, né, a continuação de série. Mas ela chegou e falou assim: ué, mas nós nos beijamos, então nós não somos só amigos, como nós achávamos. Nós podemos ser ficantes, ficantes fixos. Ela precisava de um conceituar aquela relação, ela precisava entender e ela foi pesquisar todo um entendimento mais lógico e literal de ver as coisas. Então, a Benê foi uma personagem que mostrou esses traços, como esses traços sutis estão evidentes de uma maneira muito interessante, numa interpretação competente de Darnell Ossaski. E como isso compromete a rotina diária dela, porque ela era muito sofrida. Mostravam 5 que tinha, era viva a diferença, né, gente? Então, 5 meninas diferentes, e no caso dela, como que a rotina dela era dificultada, embora ela fosse muito inteligente, tivesse muito talento, mas por essas coisas que poderiam passar assim, como pequenas, mas que, assim, na nossa vida, né, do autista suporte 1, só a gente que sabe? E a gente... Só a gente que sabe. Por isso não, a gente falou essa coisa de grau, mas esse julgamento, sofre menos, sofre mais, tem um objetivo. Então, gente, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Não rotulem as pessoas, nós somos pessoas, não rótulos de supermercado. Pronto, falei. Exatamente. Então, gente, nós falamos aqui agora sobre os personagens de novela. Tem algum bônus? Vocês lembraram de algum? Que a gente pode colocar como bônus aqui? Não, eu não lembrei não, mas de eu acho qualquer que eles merecem uma parte 2, né? a gente pode levantar, mas uma coisa que me fez, dando essa varrida na minha memória, eu percebi que, embora a gente tenha começado de 93, e evidentemente antes disso tenha tido, dizem que a personagem Justina de Éramos Seis também tinha evidências de traços, mas a presença mais dessas diferenças nos folhetinhos. Entretanto, eu me lembro que numa novela também, a Sofia que vai lembrar o nome, tinha um menino com síndrome de Down, um ator com síndrome de Down. Uma atriz também. Tinha Páginas da Vida, Páginas da Vida. E eu me lembro também de uma novela, não é brasileira, mas achei um bônus interessante, que era uma personagem autista, a protagonista da novela, e era a única protagonista. Foi uma atriz que infelizmente faleceu depois, mas chamava La Mujer Perfecta. É uma novela venezuelana, e ela era uma mulher que ela era selecionada para ser modelo de uma... pela aparência, por ser uma mulher perfeita, e ela tinha todo um jeitinho bem característico. Bem peculiar. E é isso, o Ramon chegou a dar um toque nisso, quando a gente estava conversando sobre outras coisas, de que faltam atores com deficiência, porque atores, a gente tem... atrizes. Vivendo qualquer tipo de personagem, que a função deles é atuar. Exatamente. Isso. A gente tem até uma introdução ao PCD, né? A gente vê de vez em quando alguns personagens, no caso, que são cadeirantes, etc. Personagens, e às vezes, no caso, até os atores, mesmo, e atrizes cadeirantes. Mas a gente não tá vendo, no caso, atriz e ator autista sendo contratado para as novelas. Você tem 2 exemplos aí, né? Que você lembrou? Que a gente tem a Letícia Batella e a Leila Moreno, que são ótimas atrizes, repletas de personagens icônicas. Mas a gente tem muito mais ator autista que tem a oportunidade, pode interpretar qualquer tipo de papel e muito bem. Exatamente. E fora os outros ainda, né, que entre aspas, tá, gente, vou usar essa não nessa conotação, mas vou usar essa palavra, que ainda não saíram do armário, né, que são autistas, não foram diagnosticados ainda, ou que foram diagnosticados e temendo uma mudança no tratamento, né, um capacitismo, acabaram por não sair desse armário do autismo ainda. Mas eu acho que, da mesma forma que várias empresas estão abrindo o coração para os autistas, no ano passado a Sofia esteve lá no Google, né, Sofia? Sim, foi excelente. Uma experiência incrível. Eu acho que a Globo deve abrir seu coração para o autista,
entendeu? Mais ainda, né? Incorporar ele nas novelas. Nos streams. Nos streamings também, os Filmes canais e de séries streamings A também. gente vai, né, Ramon? Exatamente, tem que trazer, no caso, porque, vamos supor, gente, você contratar um ator com hiperfoco em atuar, olha que magnífico que seria uma atriz, né? Em Exato. hiperfoco Porque o povo atuar. acha que a autista não pode ser ator, porque ator finge. Não, gente, ator se torna um personagem. Para isso é técnica. E técnica, quem tem hiperfoco é o melhor para aprender. Eu queria pedir licença de vocês para terminar, a gente falando de atores, essa até não sei, a Sofia vai saber melhor que eu, eu penso que, não sei se ela só interpretou, se ela de fato era cadeirante, mas o Wicked, Ela era cadeirante de fato. gente, eu e a Sofia virou hiperfoco. Sofia comprou o filme, eu nem briguei com ela por ela ter comprado o filme, a gente fica assistindo. A gente assistiu no cinema, depois ela comprou, e a gente fica assistindo. Gente, olha que coisa linda. Então a atriz é cadeirante. Tem uma cena dela dançando com pretendente. Uhum. Gente, É olha, dança é dança, arte é arte, e o mais é julgamento ou preconceito da gente. Uma cena lindíssima. É isso aí, pessoal. Então, se você lembra de mais algum personagem, alguma personagem, até algum artista, ator, você que é ator, atriz, deixe seus comentários, porque vai ser muito lindo a gente discutir. Vocês viram que a gente tem hiperfoco nisso, né? Então, a gente vai amar conversar mais sobre isso com vocês. Então, gente, também se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para vocês receberem os próximos vídeos. E o principal, nós estamos naquela campanha arrecadando verbas para o canal Mundo Autista, tá bom? Então tá aí o nosso QR Code do Pix, lá embaixo também tem aquele código copia e cola lá na descrição para você realizar um Pix pra gente e ajudar o canal a levar essas informações para cada vez um número maior ainda de pessoas, tá? Graças a Deus a gente está cada dia conseguindo mais e mais seguidores e pessoas que falam da gente para os outros, né? Que falam das informações que nós trazemos a vocês, não só as informações de entretenimento como essa de agora, como também informações muito úteis, né? Nós tivemos, assim, vários comentários e depoimentos de pais e mães que estavam perdidas quando descobriram, né, a neurodiversidade dos filhos, tanto o autismo quanto o TDAH, não é, Sofia? Sim, pais e mães autistas adultos, eu diria que todo dia eu recebo pelo menos uns 2 ou 3 casos disso nas minhas Instagram, direct, essas coisas. E essas pessoas, gente, encontram um alento aqui no mundo autista para elas poderem saber que não vai mudar tanto assim na vida dela por eles serem autistas, os filhos, né, ou os adultos que acabaram de se descobrir, e que todo mundo é capaz de ser o que quiser, mesmo tendo autismo. Então, para esse trabalho continuar, e pra sofrimento tem, pra gente continuar conseguindo viajar, trazer outras pessoas para poderem participar do canal, a gente precisa do apoio de vocês. É isso aí. E sofrimento, desculpa ter te interrompido. Sofrimento tem, gente. A gente não está aqui para falar que a vida é maravilhosa ou romantizar, não. Não é. Mas o nosso foco há de ser sempre nas habilidades e não nas potencialidades. É de revelar o máximo do nosso potencial. Então eu desejo que todos vocês revelem o máximo do seu potencial e nós estamos juntos nesse fascinante, sim, porque o ser humano é fascinante, mundo do autismo. A vida presta! É isso aí. Até!